Divórcio internacional, que acontece quando um dos cônjuges mora no exterior ou os dois moram no exterior. Esse aqui é um caso tipo de direito internacional privado. Eu sou especializada em direito internacional de família, direito de família, então aqui, a depender da situação, tem que ver se eles estão em acordo ou não, porque vai fazer total diferença no local onde vai entrar com o divórcio. Se eles estiverem em acordo, dá pra gente fazer via cartório no Brasil, que a gente vai escolher um cartório aqui para fazer via acordo. Só que a questão do patrimônio, se tiver patrimônio lá fora, o Brasil não tem competência para partilhar. O território brasileiro só tem competência, só pode dividir bens que estão dentro do território brasileiro. Então, se eles têm um patrimônio fora do Brasil, o Brasil não pode partilhar. Então, nesse caso, o que pode ser feito? Pode ser feito o divórcio amigável aqui no Brasil, partilhar os bens que estão no Brasil. Em relação ao bem que está nos Estados Unidos, aí depois tem que fazer a partilha de bens lá nos Estados Unidos daquele bem, validando esse divórcio brasileiro lá, e depois entrando só com a partilha de bens lá. Essa é uma hipótese. E aí não há outra maneira. Caso eles optem em fazer o divórcio lá no país onde eles estão e tem patrimônio no Brasil, lá o país não vai ter competência para partilhar bem que está no Brasil. Com isso, tem que entrar com o divórcio, um exemplo, lá nos Estados Unidos, partilhar os bens que estão nos Estados Unidos, e com relação ao patrimônio brasileiro, aí vai ter que fazer a homologação do divórcio estrangeiro aqui no Brasil, no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que eu trabalho desde 2005 lá, e depois entrar com a ação de partilha de bens desse bem que está em território brasileiro. Então, sempre vai ser dessa forma. Vai ter que entrar com o processo, se tiver patrimônio em mais de um país, vai ter que entrar com partilha de bens em mais de um país. Então, se tiver bens em 3 países, vai ter que entrar com partilha de bens em 3 países. Porque um é possível divorciar, e aí depois até podemos dar validade a esse divórcio nos outros países, mas a partilha de bens não é possível partilhar. Aí tem que entrar com uma ação específica de partilha de bens. A não ser que também outra possibilidade é a pessoa entrar com um divórcio em cada lugar. Vai entrar com um divórcio partilha de bens nos Estados Unidos, outro divórcio partilha de bens no Brasil, outro divórcio partilha de bens em seja lá qual for o país. Ou então, se ele só tem patrimônio em Portugal e mora nos Estados Unidos e um mora no Brasil, aí vamos definir onde vai ser feito o divórcio, Estados Unidos ou Brasil. Vai depender se tem filhos ou não. Porque se tiver filhos, a lei diz que é no local onde estão os filhos que vai ser feito o divórcio. Então, o que acontece? No outro país vai ter que ser feito somente a partilha de bens. E aí o país onde tem só o patrimônio vai ter que dar validade no divórcio lá e ser feito a partilha de patrimônio lá. Então, quando envolve patrimônio em mais de um país, é aí que vai começando a ficar mais complicado, porque os países eles só têm competência para partilhar patrimônio que estão dentro do próprio país, não abrange o que está fora. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer um planejamento específico para aquele casal. Porque se ele tiver patrimônios espalhados em 2 países ou em 3 países ou mais, aí vamos fazer aqui o que vai resolver aquela situação de forma mais rápida e mais barata, porque eu sempre vou visar a resolução do caso. Né? Quanto antes eu conseguir resolver aquilo tudo, melhor. E aí eu vou avaliar aquela situação do caso em concreto, para definir o país onde eu vou entrar, e qual é a melhor estratégia aí, se são 2 divórcios ou se é um divórcio com a homologação do outro divórcio e a ação de partilha de bens para partilhar aquele patrimônio, e eu vou entregar um parecer jurídico conclusivo para o cliente, para depois eu entrar em ação junto com o meu advogado parceiro lá naquele país onde eu tenho um advogado parceiro. Eu tenho advogados parceiros em várias partes do mundo, porque muitas vezes eu tenho que entrar com processos no Brasil e tenho que entrar com processos lá, então eu preciso de ter esse advogado da minha confiança lá, porque ele vai fazer a parte estrangeira, eu vou fazer a parte brasileira, e nós dois juntos vamos conseguir dar esse suporte global para o cliente, e eu intermediando
o cliente junto àquele advogado estrangeiro, aquele advogado do exterior, eu vou junto a ele atender toda a expectativa do meu cliente. Então, meu cliente fala para mim o que ele quer, sou eu quem falo como advogado, porque eu entendo de lei, entendo do jurídico, e vou usar termos jurídicos para dizer lá para o advogado daquele país o que é para ele fazer de acordo com o que o meu cliente quer. Porque muitas vezes o meu cliente ele não sabe dizer para o advogado gringo o que ele quer. Porque eles não falam a mesma língua, eles não entendem. Então, eu como advogada entendo de leis, entendo de termos jurídicos em outros idiomas, e aí eu vou saber melhor dizer para o advogado gringo o que é que a gente precisa conseguir naquele processo, porque a minha linguagem é mais fácil, porque eu tenho a linguagem jurídica no idioma estrangeiro para lidar com o advogado. Então, o meu cliente me contrata como uma intermediadora para lidar com o advogado estrangeiro, para ele fazer o divórcio lá fora, para ele fazer a partilha de bens lá fora, porque às vezes não é nenhum idioma que ele domina e eu vou tratar diretamente, como um caso que eu tive. O meu cliente me contratou porque era para entrar com um caso na Estônia, porque a ex-mulher dele, mãe da filha dele, era da Estônia. E aí ele morava lá na Estônia, eles todos, aí ele veio embora para o Brasil e depois ele queria fazer o divórcio, fazer partilha de bens e guarda de filho, regime de convivência, tudo à distância. Aí o que ele fez? Ele me contratou aqui no Brasil e aí fui eu quem contratei um advogado na Estônia para defendê-lo lá no processo estoniano. Porque a ex-mulher dele, mãe da filha dele, entrou com o processo lá na Estônia, porque a filha morava lá, então a mulher entrou no local onde a filha residia, e aí citou ele aqui no Brasil para ele responder no processo lá. Aí ele me contratou, e fui eu quem contratei o escritório estoniano, e resolvi com o escritório estoniano, em inglês, os interesses do meu cliente. E aí tudo que o meu cliente queria, eu repassava para o escritório de lá e dizia para eles o que era para constar lá na defesa, o que ele queria em relação aos direitos dele. E o escritório estoniano agiu lá no processo da Estônia, comigo, eu assessorando e eu verificando tudo que estava acontecendo. E quando encerrou o processo lá, eu só repassei para o meu cliente e mostrei para ele porque ele queria ficar tranquilo, porque ele falava em português comigo e eu explicava para ele de leis brasileiras, e aí eu conversava com o escritório estoniano para repassar para eles, como um jurista que sou, o que era para defendê-lo lá, porque ele não saberia dizer para eles lá, por causa dessa diferença de cultura, diferença de língua, diferença de termos jurídicos na língua inglesa, que é praticamente um outro idioma, porque tem termos técnicos específicos para o mundo jurídico, e ele não entendia nada. Então era eu quem estava fazendo essa ponte, intermediando. Então muitas vezes é necessário isso, sabe? O meu cliente, ele me contrata, eu resolvo toda a parte brasileira, e depois também ele me contrata para fazer a intermediação para resolver os processos lá do exterior, porque lá fora é mais complicado para encontrar um bom advogado. Eu tenho sabido de muitas histórias assim que os brasileiros me reclamam muito de erros, de incompetência. Então, na hora que eu procurar um profissional para trabalhar comigo em parceria, eu tenho um zelo em olhar detalhadamente o currículo daquele profissional, a experiência daquele profissional, ver se ele não é um profissional que vai tentar roubar o meu cliente, que é muito mercenário, que vai cobrar acima da tabela, né? Porque a gente segue mais ou menos a tabela de honorários. E aí sou eu quem fico na curadoria de ter um profissional estrangeiro adequado que eu contrataria para mim, caso fosse o meu próprio caso, e intermedio tudo isso para o cliente ficar tranquilo, não ter que se preocupar, porque ele sabe que tem uma advogada séria de confiança que está intermediando junto ao advogado estrangeiro. Então, basicamente, é dessa maneira que funciona, e eu já estou há 20 anos lidando com direito internacional de família, já fiz
milhares de divórcios internacionais, tanto divórcio direto no Brasil, quanto homologação de divórcio no Superior Tribunal de Justiça e homologação de divórcio também em cartórios no Brasil, que é quando não há filhos, também dá para fazer via cartório. Então já aí, nesse tempo todo, esses 20 anos, já são mais de 10 mil clientes atendidos e também dou aulas, ensino, tenho o meu curso de Direito Internacional de Família, onde eu ensino também alunos, advogados a atuarem, né, de forma eficiente, eficaz nessa área, já com mais de 15 mil alunos também na área do Direito Internacional de Família. Então, se essa é a sua situação, entre em contato comigo, que será um prazer em te ajudar, devido à minha já grande experiência e resultados entregues aos meus clientes.